falar do comportamento ondulatório da matéria, das partículas, do elétron, né? É claro que nós sabemos, de há muito tempo, do comportamento corpuscular, né, das partículas que compõem a matéria, da própria matéria, né? Então, a grande novidade agora é essa questão aqui, comportamento ondulatório da matéria. Não é que a matéria também exibe um comportamento dual, se comporta como ondas e como partículas. Como partículas a gente já sabia, mas agora que está a novidade. E a física quântica, ela vem para descrever o comportamento dual da radiação e da matéria. Ondas de matéria, né? A equação de Schrödinger descreve ondas de matéria, uma equação não relativística, mas é isto. Agora, quando foi que a gente se deu conta de que isto seria possível? Comportamento ondulatório da matéria. Em primeiro lugar, o que é comportamento ondulatório? Comportamento ondulatório, ele se revela especialmente em dois fenômenos, né, que praticamente só as ondas exibem, porque transporte de energia, a partícula também transporta energia. Até mesmo reflexão e refração, como fez Newton, você pode explicar com uma teoria corpuscular também. Agora, interferência de ondas, né, como aquelas feitas por Young, esse aqui é um esboço, né, onde ele fala da possibilidade de interferência e realizou essa experiência famosa, né, da fenda dupla, né, agora estou falando de comportamento ondulatório. Interferência de ondas, né, que é uma coisa bastante comum em relação às ondas, né? Por exemplo, você pode reproduzir interferência, padrões de interferência, fazendo uso de uma cuba, né? Nós temos aí gravadas algumas experiências envolvendo a interferência de ondas numa cuba. É claro que temos efeitos belíssimos como esses aqui, onde nós estamos falando de interferência, né? Mas na realidade não é só de interferência, é de dispersão mais interferência. Muito bem. E um outro fenômeno também típico de fenômeno ondulatório é o fenômeno da difração da luz, né? É a possibilidade da luz contornar obstáculos. Agora, de qualquer maneira, o que é importante é que quando a luz passa por um orifício, por exemplo, ela vai produzir um padrão de difração contendo máximos e mínimos. E esses máximos e mínimos ocorrem por conta das muitas interferências das ondas provenientes da abertura, do orifício, por exemplo, né? O fato é que difração é um fenômeno realmente típico, né? É um comportamento ondulatório, né, típico, né? Aqui eu tenho vários exemplos, né, de difração, né? Por exemplo, este aqui, contornando a nuvem, né? Na realidade, né? Bom, mas também quando você tem dois orifícios, você pode ter um padrão típico de difração. Às vezes a gente considera só interferência, mas a gente precisa levar em conta também interferência e difração, né? O fato é que difração é um fenômeno típico, né, produzindo máximos e mínimos. Muito bem. Bragg e o filho dele fizeram algumas experiências interessantes, né, agora ainda com radiação eletromagnética, mais especificamente raio-x, né? A ideia deles é fazer incidir raio-x sobre uma estrutura cristalina, né, formando planos, né, cristalográficos. Esse plano. Esses planos estão a uma distância d, né, porque são arranjos regulares de átomos, né. E olha só o que eles descobriram. É que se você tem uma estrutura cristalina e você agora lança sobre ela raios X, esses raios X
eles acabam sendo espalhados em direções diferentes, mas o fato é o seguinte, considere dois raios, né, poderíamos chamar assim, né, associados aos raios X, né, agora na visão de óptica, na verdade, né, e agora eu tenho aqui um feixe que vem nessa direção, e ele é espalhado, vai naquela direção e essa direção, e agora veja aqui existe uma diferença de caminhos ópticos entre esses dois, que é essa distância aqui. E essa distância é d vezes seno do ângulo θ aqui. Consequentemente, 2 vezes d vezes seno θ é igual, basicamente, à diferença de caminhos ópticos. A gente precisa levar em conta também o índice de refração ao definirmos, né, essa diferença de caminhos ópticos. E eles observavam isso aqui, né? Tinha um anteparo lá e agora observavam um padrão de difração com aquela forma lá. Olha só. De forma que esses máximos ocorriam sempre que a diferença, né, dos percursos, né, de um raio e do outro são dados por 2 vezes d seno θ igual a n vezes lambda. Né? O fato é que, com isso, né, eles estudaram, e isso acabou se tornando uma técnica, até mesmo para a gente entender a estrutura cristalina, essas distâncias, né, entre os planos cristalográficos. Né? Bom, isso envolvendo radiação raio-x. Né? De forma que essas distâncias, né, dos planos cristalográficos, aqui eu tenho, por exemplo, o carbono, estou me referindo a essas distâncias aqui. Né? Muito bem. Eis que, em 1923, de Broglie, um físico francês, durante a sua tese de doutorado, ele fez uma proposta interessante. A proposta dele é a seguinte: ele já sabia, todos sabiam, da natureza corpuscular da radiação. E ele, então, se perguntou, mas não seria possível você ter a natureza ondulatória da matéria? Ele propôs que sim. Foi o primeiro a propor a natureza dualística da matéria. E ele foi um pouquinho mais longe, não só essa proposta, como ele também fez uma segunda proposta. É que, se eu considerar, né, um corpúsculo, uma partícula de momento P, a esse momento, de acordo com ele, corresponde, do ponto de vista do comportamento ondulatório da matéria, né, corresponde um comprimento de onda. Esse comprimento de onda, ele é igual a H, a constante de Planck, dividido por P. Foi mais adiante. Ele disse, se eu tenho uma partícula com energia E, então eu devo associar a ela uma frequência, que é uma grandeza atípica do comportamento ondulatório. Eu devo associar a ela uma frequência, onde a frequência é igual a E dividido por H. Eu quero chamar a atenção para a relevância desse trabalho, porque foi a partir dele que Schrödinger conseguiu escrever a equação de Schrödinger. Então, é sempre bom a gente ler um pouco, né, os clássicos da literatura. Né? Mas Schrödinger se baseou muito nisso, né? Nessa hipótese de Broglie. Ou seja, ao comportamento típico de um corpúsculo, eu associo, ou a uma grandeza típica corpuscular, eu associo uma grandeza típica ondulatória. Comprimento de onda, momento. Olha só que coisa curiosa. Né? Sempre envolvendo agora a constante de Planck. Dito de um outro jeito, eu posso relacionar, muitas vezes isso é muito útil, o momento de uma partícula ao vetor de onda da onda. Olha só que coisa interessante. Né?
eu posso associar um momento ao vetor de onda de uma onda. Agora estou falando de ondas planas, né? E a energia eu posso escrever como sendo igual. Esse H cortado, a gente usa sempre como sendo igual a H dividido por 2π. Né? O fato é que essa era a hipótese de de Broglie, né? É uma hipótese revolucionária. E aí o pessoal começou a buscar evidências para essa natureza corpuscular, essa natureza ondulatória. E como é que eu iria buscar natureza ondulatória? Observando fenômenos típicos de difração. Este aqui é a primeira experiência de 1927. Foi publicado num artigo muito curtinho, numa revista muito prestigiosa. E ele ganhou o prêmio Nobel por isso. Aliás, quase todo mundo que eu vou citar aqui ganhou o prêmio Nobel. Né? Esse Thomson aqui era filho do J.J. Thomson. Ele foi o primeiro a anunciar que, de fato, incidindo um feixe de elétrons sobre um filme bem fino, era possível reproduzir um padrão de difração. 1927. Mas que coisa curiosa, no mesmo ano, e ele também estimou o comprimento de onda, o comprimento de onda dos elétrons. Estou falando agora de grandezas ondulatórias, né? Estimou esse comprimento de onda. Muito bem, mas olha só, Davidson e Germer, eles realizaram várias experiências semelhantes àquelas de Bragg, né? De Braga. Só que em vez de raio-x incidindo sobre uma estrutura cristalina, no caso a estrutura cristalina do níquel, fizeram várias experiências com a estrutura cristalina do níquel, que tem essa forma aqui, né? O fato é que, fazendo incidir agora elétrons, na verdade, sobre essa face aqui, eles cortavam uma face. Este aqui é o trabalho deles, né, do ano de 1928. Em 1927, anunciaram um trabalho também semelhante a esse, mas com incidência normal à superfície do níquel. Agora, o que eles faziam? Veja, eles faziam incidir elétrons, formando um ângulo θ com a perpendicular, né, àquela superfície, a essa superfície aqui, formando um ângulo θ com a perpendicular a essa superfície, né? E agora eles podiam, deslocando, né, esse coletor de elétrons, na verdade, eles mediam uma corrente elétrica na realidade, então, deslocando esse coletor de elétrons, essas figuras aqui são do artigo original deles, na realidade. Eu tirei isso do artigo original deles, né? De forma que eles iam medindo, né, a intensidade dos elétrons, e intensidade medida em termos de número de elétrons, né, chegando em determinadas direções, quando você varia a direção do coletor de elétrons, né? É claro que eles agora iam medindo a intensidade resultante do espalhamento de elétrons, né? Veja, em função do ângulo. Ora, aqui, agora, eles sabiam o momento do elétron, que é igual a 2 vezes a raiz quadrada de 2 vezes a massa do elétron, vezes a energia ganhada pelo elétron, mas essa energia tinha a ver com a diferença de potencial quando você acelerava os elétrons, antes de fazerem os elétrons incidirem sobre a superfície do cristal, né? De forma que também aqui há uma estimativa, né, de 1,66 angstroms para esse comprimento de onda dos elétrons. Isso era importante porque todo mundo sabia que esses efeitos de difração, eles realmente acontecem sempre que o comprimento de onda for típico das dimensões, né, por exemplo, de um orifício, aqui no caso das dimensões
ou das distâncias entre os planos cristalográficos, né? Isso aqui também consta do trabalho deles, né? Essas distâncias entre os planos cristalográficos é 2,03 angstroms, né? Na realidade, e agora você veja, você vai testar, né, esse comportamento ondulatório para um comprimento de onda próximo do comprimento, ou próximo de uma distância, que seria o análogo a, digamos, o diâmetro de um orifício, né? Muito bem, e agora vamos às figuras também, que eu estou reproduzindo a partir dos trabalhos deles, né? O que você observa? É que para alguns momentos que é equivalente, né, à diferença de potencial, olhem lá para aquelas fórmulas anteriores, né, eles observavam máximos, olha aqui, máximos, né, máximos. Em outros, para, por exemplo, 120 volts, você não observava máximos para alguns ângulos, né, para energia e ângulo. E concluíram, portanto, que, de fato, elétrons, quando incidem sobre uma estrutura cristalina, exibe um comportamento típico daqueles de raio-x quando incide sobre a estrutura cristalina. Eles até propuseram uma forma um pouco diferente daquela lá, né? Daquela de Bragg. De qualquer maneira, isso está, então, no trabalho deles. Não preciso dizer que eles ganharam merecidamente o prêmio Nobel, né, por essa experiência. Agora, tem uma outra experiência que se poderia fazer com elétrons, né, e que eu vou comentar depois, né, com a ideia, de novo, né, é aquela da fenda dupla, né, mas agora com elétrons, né, e eu devo observar aqui um padrão de interferência e de difração, eventualmente, né, mas o fato é que se eu tenho aqui um anteparo, né, a uma distância d grande, e se a distância entre as duas fendas é d minúsculo, né, então existem vários argumentos, né? Aqui eu estou usando um argumento que é típico do comportamento ondulatório envolvendo a luz, mas se aplica o mesmo argumento para elétrons, né? Sempre que essa distância aqui for igual a n, ou 2 vezes n vezes π, né, nós temos um máximo da intensidade, né? E se for n vezes π sobre 2, 2 vezes n mais 1 sobre 2π, isso aqui passa por um mínimo. Nós então esperamos esse tipo de comportamento aqui. Mas esse aqui acontece para a luz, né? E se nós lançarmos ali elétrons? Em primeiro lugar, quero chamar a atenção do seguinte: se nós estivermos analisando o comportamento corpuscular da matéria, então, se eu tiver só uma fenda, os elétrons se acumulariam aqui, em algum ponto diante da fenda. Se eu fechar aquela fenda e abrir a outra, os elétrons vão se acumular nesse ponto. Se a natureza for a natureza corpuscular, se eu abrir as duas fendas, o que acontece? Eles se acumulam aqui e se acumulam aqui. Mas não é isso que acontece, por conta da interferência, da natureza, né, ondulatória da matéria, dos elétrons, né, de forma que, aqui eu tenho as condições, né, naquela experiência da fenda dupla com elétrons, né, o que se espera, portanto. Aqui tem uma condição, R2 menos R1 é igual ao número inteiro de comprimentos de onda, e assim por diante. Não vou repetir, porque isso aqui está numa das aulas que eu dei sobre a interferência, né? Mas o que você espera é aqueles máximos e mínimos. Então, se eu fizer uma experiência com elétrons, aí tem uma coisa curiosíssima. Em primeiro lugar, veja, aqui eu tenho máximos, mínimos. Aqui não chega elétrons, aqui chegam muitos elétrons aqui. Não chegam elétrons aqui, chegam muitos elétrons aqui, chegam muitos elétrons aqui, né? Isso aqui é típico de um comportamento ondulatório. Então, se eu fizer passar elétrons por uma fenda dupla, e se eu não observar por onde passou o elétron, isso é um detalhe realmente importantíssimo, né? É que você não tenha nenhuma ideia sobre onde ele estava em algum momento. Isso é fundamental
para você ter ondas planas. Mas isso a gente pode explicar depois, né? Você não pode ter nenhuma ideia de por onde passaram os elétrons. Se você medir os elétrons, você já estraga tudo, né? De qualquer maneira, é uma experiência muito difícil de ser feita, né? Mas é isso que se espera. Quando você faz, né, algumas experiências virtuais, né? Na verdade, isso aqui é o resultado do que seria a partir de métodos numéricos, né? Então, o que você tem? Se você tem poucos elétrons, acontece isso. Vai aumentando o número de elétrons, mas à medida que se aumenta mais ainda, já começa a formar aqui um padrão onde você percebe o fenômeno da interferência, até que você tenha muitos elétrons, e isso aqui fica bem claro. Nessa região praticamente não chegam elétrons, nessa também não, nessa também não, nessa também não, mas nessa muitos elétrons. Então, regiões que poderíamos chamar de claros escuros, não são claros escuros, são muitos elétrons e poucos elétrons, né? Esse é o fato. Tem havido, na realidade, alguns trabalhos, né? Um deles, inclusive, do ano de 2002, onde vocês vão encontrar as referências lá no texto, né, que eu coloquei à disposição de vocês, né? Mas existem várias experiências que reportam esse tipo de comportamento mediante o uso da fenda dupla, com buckyballs, com moléculas, de forma que hoje em dia ninguém tem a menor dúvida sobre esses comportamentos, né, típicos de ondas envolvendo elétrons, né? O que eu queria dizer é que em 1931, 4 anos depois, já começaram a fazer uso desse comportamento ondulatório de elétrons para desenvolver o microscópio eletrônico. O que eu vou descrever aqui é o microscópio eletrônico de varredura, na verdade, né? Qual é a vantagem de usar o microscópio eletrônico? Esse é um outro ponto, né? Eu tenho aqui uma imagem que foi cedida pelo pessoal do Instituto de Física, que tem um microscópio eletrônico e me cedeu essa imagem, né? O fato é que o microscópio eletrônico ele foi desenvolvido, né, quando se descobriu, né, que mediante o uso de campos magnéticos eu posso desenvolver algo semelhante a uma lente, né? Confinar um feixe de elétrons, por exemplo, luz, né, num ponto só. É o foco da lente magnética. Fazendo uso só de campos magnéticos, eu posso fazer convergir um feixe de elétrons num ponto, o foco da lente, né? Então, qual a ideia? Ao invés de usar luz, nós usamos elétrons e iluminamos aquele animalzinho ali que a gente viu, veja, com elétrons, ao invés de luz. O microscópio óptico usa luz, o microscópio eletrônico usa elétrons. E agora o microscópio eletrônico de varredura, ele consegue fazer uma varredura. Esse ponto aqui, ele é dirigido, esse feixe ele é dirigido para os vários pontos, varrendo todo o objeto, né, que nós estamos querendo determinar, né? Ou seja, veja, nós podemos ter um defletor, né? Estamos utilizando campos magnéticos para defletir o feixe, atingindo pontos os mais diferentes, né, sobre o objeto, utilizando as lentes magnéticas e a possibilidade de você defletir, né, esse feixe de elétrons, né. Com isso, temos aqui um equipamento que agora absorve os elétrons, né, porque, na verdade, o que você tem aqui? Os elétrons ao incidirem, eles vão em várias direções, né? De forma que você precisa agora coletar esses elétrons provenientes, né, daquele objeto que você quer observar, né? E agora temos um equipamento
que absorve esses elétrons, transforma os elétrons em correntes elétricas, e essas correntes elétricas são depois transformadas em imagens, né? Então aqui eu tenho essa figura, né, para ilustrar, né, e tem até a figura de um animalzinho, e tem aqui também um site para vocês, inclusive, terem mais detalhes do princípio de funcionamento. Qual é a vantagem de um microscópio eletrônico? É aquilo que a gente chama de poder de resolução, né, de um microscópio, qualquer que seja um microscópio, né? Nós temos esse problema de poder de resolução. Poder de resolução é essa capacidade, né, que ele tem de resolver, digamos assim, né, dois pontos, né? Até que ponto, até que distâncias, né, a gente consegue ver dois pontos exatamente. Porque dependendo da distância, nós não conseguimos separar esses dois, vemos um objeto só. Esse poder de resolução de um microscópio, ele é super sensível ao comprimento de onda. No caso de elétrons, esse N aqui é igual a 1, na verdade. Esse θ é um ângulo de abertura. Mas o que importa aqui é o seguinte, é que para você distinguir dois pontos utilizando um microscópio, qualquer que seja ele, né, esse poder de resolução, que é a distância, é proporcional ao comprimento de onda. Agora o que acontece é o seguinte, se eu usar luz, esse comprimento de onda aqui, ele limita muito o poder de resolução do microscópio óptico. Ora só, agora, se eu utilizar um microscópio eletrônico, eu vou conseguir, de acordo com as estimativas, né, que eu faço no próprio texto, né, um poder de resolução 1000 vezes maior do que um microscópio óptico, né? Porque agora estamos levando em conta a difração, né? Mas o fato é que realmente o poder de resolução do microscópio eletrônico, por conta dos comprimentos de onda, é muito maior do que o microscópio óptico. Muito bem, o fato é que essa natureza dualística da matéria, ela nos levou a duas teorias, né? Sendo que uma delas é a mecânica quântica, a outra é a teoria quântica de campos. E a mecânica quântica faz uso muito desse conceito de função de onda. Nós vamos depois analisar isso com muito mais vagar.